Salve raizeiros, salve São Paulinos de todo o país, de todo o planeta, prazer, satisfação falar novamente com vocês, hoje a respeito da vitória do São Paulo Futebol Clube contra o Fortaleza 2-1 no Pacaembu para 32 mil São Paulinos presentes. Que alegria, que satisfação ver a torcida do São Paulo lotando o nosso querido Pacaembu, lugar gostoso também de ver jogo, né? Além, claro, da nossa casa, o Morumbi. Mas enfim, confesso para vocês que eu esperei um pouco mais para fazer o pós-jogo, porque eu queria entender um pouco mais a rodada, né? Entender o contexto completo para poder falar especificamente da partida e do valor que teve essa vitória. É importante que a gente tenha noção desses aspectos todos que envolvem o campeonato. E claro, a gente quer o nosso time jogando mais, a gente quer o nosso time evoluindo cada vez mais, até porque é necessário, até porque é preciso, mas a gente vê alguns resultados aí que acontecem completamente fora do plano, né, e que de alguma maneira fazem a gente ter uma compreensão melhor da rodada em si. O São Paulo que ontem fez a partida dos sonhos, não fez a partida dos sonhos, fez a partida que a gente esperava que fizesse de repente, todo mundo ansioso, todo mundo na expectativa de uma apresentação cada vez melhor, também não fez. Mas fez os 3 pontos, conseguiu fazer os 3 pontos, já foi alguma coisa diferente do que a gente tinha visto antes. O São Paulo já tem um outro tipo de comportamento, eu penso que está um pouco longe ainda daquilo que a gente espera do São Paulo, mas passo a passo. O importante foi a vitória. Eu costumo dizer sempre para vocês o seguinte, tem lá o ideal, é ganhar jogando bem, esse é o ideal, e tem o possível, que é ganhar não jogando tão bem. Então vamos no possível, por enquanto, né? Pelo menos até o Diniz ter mais tempo aí para poder fazer esse trabalho que a gente tanto tem expectativa que dê certo. O São Paulo começou bem, bom toque de bola, boa distribuição no campo. Você percebe que os 2 zagueiros abrem para as laterais, os laterais descem na saída de bola do São Paulo e o Luan vem fazer esse pivô, né? O Luan faz esse pivô, esse toque de bola entre os jogadores para a saída do São Paulo. O São Paulo já começa a ter um formato diferenciado para buscar não só o domínio da bola, mas como chegar no ataque com mais facilidade. A bola, a hora que estava no pé do Fortaleza, o São Paulo fazia pressão lá no campo do Fortaleza. É claro que o São Paulo recuperou várias bolas dessa maneira, né? Então o São Paulo tem um parecer, uma colocação no gramado já bem diferente daquela que a gente via, daquela que a gente assistia. Um São Paulo que tem procurado, e pelo menos procurou, nesse primeiro tempo, mais o ataque, né? Procurou fazer as jogadas, procurou acertar os toques mais rápidos para poder desenvolver as suas jogadas. Muito bem, tivemos lá basicamente 2 boas cabeçadas de Arboleda na área do Fortaleza. Para mim, Arboleda o melhor em campo, mas depois eu vou falar dos outros jogadores. E nós tivemos o gol do Pablo, também numa bola alçada por trás da defesa. O Pablo entra e faz, o Pablo marca mesmo nesse sentido. É que ele é centroavante que fica caladinho, que fica quietinho, mas a hora que a bola chega, geralmente chega numa condição de gol, é claro, ele transforma em gol. E na sequência o Antony perdeu um gol, rapaz, uma bela jogada, uma bela triangulação, gostei muito. Se você enxergar toda a jogada em si, ela é muito legal, toques rápidos, né? 1-2, Antony recebe na cara do gol e ali ele podia fazer tudo menos o que ele fez. O famoso coice de grilo, né? O chute coice de grilo do nosso querido Antony, que fez uma boa partida também, na minha opinião, claro. Ele bateu justamente onde o goleiro sabe que ele vai bater. Ali ele podia ter ameaçado bater, comer para a direita e fazer o gol, tal qual fez no Pacaembu, nosso querido Pita, contra o Palmeiras, naquele 4-4 monumental que a gente vai falar qualquer hora dessa, que entrou quase de bola e tudo. O Antony podia ter entrado de bola e tudo ontem, né? Ter feito um golaço, enfim, e voltado às graças da torcida, porque ele fez uma boa partida. Tá faltando ele fazer o gol, tá faltando ele finalizar melhor, mas enfim, são ajustes. É que eu sempre falo, eu não vou ficar jogando tijolo em moleque, não. Eu vou jogar tijolo nos mais experientes. Nos moleques eu vou ter a paciência suficiente para não queimar ninguém, que é o que menos a gente precisa nesse momento. Na sequência, um pênalti infantil do nosso querido Reinaldo, uma bola na área, o jogador de costas para o gol, ele chegou da maneira que ele chegou, né?
aquela confusão toda para bater, demora para bater, não bate, o Wellington Paulista bateu, fez um gol, bateu muito bem também, né? Deixou o nosso querido Volpi sem perna naquela hora e o jogo acabou empatado de uma maneira que poucas pessoas esperavam. A lamentar desse primeiro tempo, gente, nós tivemos um problema com as abelhas, não falta mais nada, né? Abelha, que foi um grande goleiro do São Paulo também. Tivemos um problema com as abelhas, tivemos um problema com o goleiro que caía, né? Ah, tô machucado, não tô machucado, enfim, aquela coisa toda. E o juiz vai me dar os minutos que ele deu no primeiro tempo. Um absurdo esse tipo de coisa. Tinha que ter no mínimo mais 3, 4 minutos aquele primeiro tempo. Tudo bem. Fechou. Voltamos pro segundo tempo. E aí o São Paulo recebeu o antídoto do nosso querido mito, do nosso querido Rogério Ceni, que recebeu uma homenagem muito legal da torcida São Paulina no Morumbi, é claro. Seu nome é ovacionado, né? Bandeirão, aquele mito gigante lá que levantaram, enfim. Poucos merecem tanto essa lembrança quanto o Rogério Ceni por tudo que o Rogério Ceni fez ao São Paulo. Mas voltando para o segundo tempo, o Rogério, o que ele faz? Ele, espera um pouquinho, qual foi o remédio que o São Paulo tomou no primeiro tempo, que me dificultou? Ah, marcação, pressão, beleza, vou devolver. E devolveu mesmo. O Rogério adiantou o Fortaleza começou a fazer pressão na defesa do São Paulo, e aí ficou uma coisa meio difícil. Claro, porque estamos em fase de adaptação, porque estamos em fase de aprendizado, a sair com essa bola dominada da defesa, né? E aí o São Paulo teve um pouco mais de dificuldade. Enfim, o jogo corre, a partida corre, o Antony perde aquela oportunidade de gol. Ele não quis cabecear para mim ele quis fazer uma assistência para dentro da área, mas era a chance dele cabecear no chão e fazer o gol. O Antony está em fase de, como é que se diz? Desenvolvimento. Ele tem muita coisa para aprender de fundamento, ele tem muita coisa para aprender de colocação. O que ele não tem muita coisa para aprender, e eu acho que nisso o quesito dele está muito bom, é vontade. O Antony corre, ele vai para cima, ele não tem medo, né? Ele faz as jogadas dele, ele faz 1-2, ele tenta levar para o fundo. Você vê a grande dificuldade do nosso querido Antony é justamente levar essa bola para o fundo, e aí, né, quando o Fortaleza já estava mais ou menos dominando o meio de campo do São Paulo, fazendo uma certa pressão na defesa, né? O Volpi fazendo uma defesa maravilhosa, extraordinária, o Volpi cada vez melhor, cada vez mais gigante. Eis que numa jogada, numa boa tabela também, Tietê, Antony e tal, o Antony vai no fundo e bate com a direita, a cega, bate cruzado para a chegada do Igor Gomes fazer o gol do São Paulo. Que legal, que bom. Muito importante esse gol nesse momento. A torcida já estava começando a assoviar, né? Pelo jeito já ia começar a dar uma vaiazinha também, porque ninguém é de ferro, amigo. 32 mil pessoas para 32 graus no Morumbi, 35 graus, sei lá eu. Porra, meu, tem que entregar alguma coisa melhor. O São Paulo faz esse gol, recua, meu Deus do céu, começa a tomar um sufoquinho ali do Fortaleza, começa a tomar uma pressão do Fortaleza, e ainda foi tempo do nosso querido Vitor Bueno perder um gol daquele. Meu Jesus Cristo, como é que pode perder um gol daquele? O São Paulo não pode perder gols assim, tanto para fazer saldo, como para poder ficar tranquilo no final da partida, né? Terminar uma partida aí com 3 gols de diferença, 2 gols de diferença no caso, e o São Paulo ficar mais tranquilo para poder terminar o jogo bem, mas não, toma aquele sufoco final. Coisas naturais do São Paulo. O que eu vi de legal no São Paulo, na verdade, gente? O que eu vi de legal? Eu já vi alguma coisa diferente, como tinha visto contra o Flamengo. Apesar que contra o Flamengo eu vi mais vontade, mais intensidade. Ontem a intensidade deixou a desejar um pouco. Eu esperava o São Paulo, sim, o São Paulo teve quase 70% de posse de bola. Mas eu esperava essa posse de bola muito mais na frente. Tá? Se eu fosse o Diniz, eu proibia de devolver bola. Tem jogadores ainda que estão viciados do tempo do futebol Cuca-Cuquinha, que o jogador pegava na primeira dificuldade do adversário à frente, ele vira de costas e toca para o zagueiro, toca para o lateral, toca para o volante. O São Paulo precisa terminar com esse tipo de vício. O jogador tem que ter na cabeça que a única opção que ele tem é ir à frente, é enfrentar o adversário, seja na tabela, seja no drible, porque senão fica fácil. Eu pego a bola, recuo, olho para trás, dou um tapa. Né? A bola vem para mim, opa, chegou um aqui para marcar, e vai ter sempre gente marcando. Então eu queria ver um pouquinho o São Paulo mais evoluído nesse quesito, a intensidade
e a bola sendo preservada, sendo dominada, mas de maneira positiva, indo para frente, se atirando, né, contra o adversário. O adversário Fortaleza no Pacaembu, vamos lembrar bem. Tá bom, pessoal? O São Paulo que foi de Volpi, meu Deus do céu, Volpi, o Vinho Volpi, né, cada vez melhor. Juan Fran fez uma boa partida também, melhor na marcação, menos no apoio, até porque é uma característica do Juan Fran. O Bruno Alves, bem também, extremamente seguro. O Arboleda, para mim, gigante, o melhor em campo, melhor na zaga, melhor no ataque quando desceu. As cabeçadas, as antecipações, grande partida do Arboleda, hein? E o Reinaldo? O Reinaldo se escondeu no segundo tempo, pouca participação do Reinaldo. E o Reinaldo, ele tem uma certa habilidade que ela precisa ser melhor trabalhada e desenvolvida. Ele sabe jogar bola, ele não é bobinho, não. Ele sabe jogar bola perto do futebol que a gente tem hoje. Mas no segundo tempo, para mim, o Reinaldo caiu muito de produção. O Luan, o Hernanes no meio, o Luan Leãozinho, né? Eu quero imaginar que em determinados jogos, a preferência vai ser pelo Lisieiro. Eu vou dizer por quê. Ah, Rony, mas o Luan é o primeiro volante, é o cara da contenção, é o cara do desarme. Eu sei disso. Só que para determinados jogos, o São Paulo não precisa de uma volanteada no time. Né? Ontem, por exemplo, era um jogo que possivelmente o Lisieiro poderia fazer muito mais esse papel de vai e vem com bola. Tá? Mas assim, é uma característica apenas de partida. Boa partida do Luan, não estou dizendo que foi mal não, eu estou dizendo que a gente pode ganhar tendo alguém também que tenha a capacidade de sair jogando melhor, de passar melhor, de armar jogadas melhor. O nosso querido Hernanes, que definitivamente parece que não recupera a sua forma física, o Hernanes foi lá pro fundo uma hora, bateu na placa lá e ele ficou bufando, velho. Várias vezes eu vejo o Hernanes bufando. Bufando que nem eu, quando vou fazer uma pelada com os amigos aí, com 2 minutos eu dou um pique, a língua parece que vai cair, o cérebro parece que explode, a gente fica numa situação terrível por dar um pique. O Hernanes às vezes me parece isso, né? O Dani Alves, que ainda está devendo, o Dani Alves, tem que jogar mais, tem que aparecer mais pelo valor que tem, pelo futebol que tem, né? E o Tietê, que, meu Deus do céu, eu não sei o que acontece com o Tietê, eu tento não pegar no pé do Tietê, mas eu preciso muito mais do Tietê. O São Paulo precisa muito mais do Tietê, jogando, criando, né? Olhando a jogada, sim, participa de alguns bons lances, mas ainda é pouco pela função que o Tietê faz. A nossa esperança é que o cara que inventou o Tietê para o futebol, o Fernando Diniz, faça o Tietê retomar o futebol daqueles tempos que ele apareceu. O Antony na direita, muita vontade, muita determinação, fez a assistência do gol do Igor Gomes, foi muito bem na partida. Falta acertar esse chute final. Famoso coice de grilo, o chute do Antony. Pô, Antony, falta acertar isso daí, mas eu sei que você vai conseguir se superar e vai chegar lá e vai dar muita alegria ainda pra galera tricolor. E o Pablo, eu tô na área e eu faço o gol, né? O Pablo que fez o gol ontem. É legal lembrar, hein? Ontem foi aniversário do Careca. Grande Antônio Careca, centroavante do São Paulo, o homem que fazia gol milagroso contra o Fluminense no Morumbi, o homem que fez o gol lá no apagar das luzes do Brinco de Ouro da Princesa. Enfim, grande Careca, aniversário do nosso querido, do nosso 9 Careca. O Pablo fez um gol ontem, eu me lembrei do Careca, porque foi aniversário ontem também do Careca, é claro. Hernanes, Tietê, Diego Alves, precisamos jogar mais bola. O meio de campo do São Paulo precisa ter mais essa posse de bola, precisa dominar mais. Às vezes eu vejo o Dani dando toque de primeira, legal, e eu vejo o Hernanes segurando demais. Eu gostaria de ver o Hernanes segurando de menos e o Dani segurando um pouco essa bola também, porque é criativo, porque é inteligente, porque sabe jogar bola. Então assim, diminuir a dose do Hernanes e aumentar a dose de domínio de bola do nosso querido Dani Alves, né? O Tietê, como eu falei há pouco, precisa melhorar muito. E Igor Gomes está batendo na porta. Igor Gomes chegou, quer ser titular do time. Eu quero acreditar que o Fernando Diniz daqui a pouquinho vai fazer esse ajuste com a entrada do Igor Gomes. Mais velocidade, mais inteligência, mais rapidez da jogada, né? Nesse toque do 1-2, nessa chegada, nessa saída. O Igor, ele vem buscar o jogo no meio, quando você vê, ele está na área. Então, assim, ele é muito rápido nessa transição. O São Paulo precisa ser rápido nessas transições também dos seus setores, né? O Vinho Volpi, grande Vinho Volpi, quanto mais o tempo passa, o Volpi fica melhor. É incrível, tá cada vez melhor o Volpi e a gente quer resolver esse negócio de comprar logo o Volpi, a diretoria. E a Arboleda, para mim, 10, o melhor em campo. O cara foi para a área, o cara ficou na defesa, o cara foi
de tirar o chapéu na partida de ontem. Perfeito, muito legal. O São Paulo que tinha ganhado em casa pela última vez, no dia 18 de agosto contra o Ceará, estive lá com meu querido irmão Fernando Benincasa, na estreia do Dani Alves, né? O São Paulo, em 18 de agosto, a última vez que tinha ganhado em casa, empatou 0x0 com o Grêmio, empatou 1x1 com o CSA, perdeu do Goiás. Meu Deus, que campanha cuca-cuquinha que teve o São Paulo nesse período passado. O São Paulo agora que é o 5º colocado do Campeonato Brasileiro com 39 pontos. Por isso que eu falei, esperei acabar a rodada, velho. Ontem à noite quase que eu abri um vinho para comemorar, né? A derrota, o empate do Internacional, a derrota do Bahia. Enfim, foi uma rodada muito legal para o São Paulo, que devolveu a 5ª colocação ao São Paulo. Só que agora é aquilo que eu falo para vocês, né? A gente só tem sufoco pela frente como se antes já não tivesse tido. Tivemos muitas chances perdidas em casa de fazer pontuação folgada para a gente respirar melhor. Mas, enfim, o que a gente não fez, a gente não fez. O que a gente tem que fazer, a gente tem que fazer daqui para frente. O São Paulo que tem os 4 times que estão na frente, à exceção do Flamengo, que o São Paulo já jogou fora. O São Paulo que vai pegar o Porco na casa do Porco, o São Paulo que vai pegar o Santos na casa do Santos. Então é sufoco, né? Não é fácil não, o São Paulo tem os caras que estão na frente da gente, são jogos difíceis, né? E o São Paulo pega no próximo domingo o time da Marmita no Morumbi, que aí tem que ganhar para poder realmente ir para cima da tabela, mais para cima do que já está. Próxima quarta-feira São Paulo e Bahia. Próximo domingo, São Paulo e o time da Marmita da Zona Leste. Na outra quarta-feira, o Cruzeiro lá em Belo Horizonte, o Cruzeiro no desespero. E no domingo, em casa, o Avaí, para a gente tentar dar uma respirada e ficar numa posição muito legal. Libertadores é obrigação, nós queremos Libertadores, já que o título fica cada vez mais difícil. A gente pelo menos quer Libertadores na fase já direta. Na fase direta, eu não quero pré-Libertadores, não quero nem pensar esse ano em falar nisso. Legal, gente? Boa apresentação do São Paulo, boa vitória do São Paulo. Pode melhorar? Claro que pode melhorar. Vai melhorar? Claro que vai melhorar. Eu tenho essa certeza, eu tenho essa confiança. Afinal de contas, nós somos o Clube da Fé. Pessoal, muito obrigado aí pela participação do São Paulo Raiz com o Rony Altieri. Inscrições legais, convidem os amigos são paulinos, clica no sininho para saber quando tem vídeo também. Falou, pessoal? Avante, tu és forte, tu és grande, São Paulo Futebol Clube, São Paulo Raiz na área. Grande abraço.